Isso é de extrema importância para a análise da economia feminista, porque quando ele é realizado de forma não remunerada, ele vai retirar tempo e energia das atividades remuneradas. Afinal de contas, vai ser uma locação de tempo dentro do tempo disponível de uma pessoa. E isso é levado em consideração não apenas com relação às atividades remuneradas, mas também com as atividades de descanso e lazer. Essa possibilidade de dedicar menor tempo ao trabalho remunerado impossibilita para aqueles que o realizam, e aí nós temos especialmente as mulheres, uma inserção plena no mercado de trabalho, além de ampliar as chances de precarização, porque dado que o tempo disponível para esse trabalho é menor, essas pessoas acabam se alocando em atividades que sejam realizadas em tempo parcial e que tenham maior flexibilidade para serem realizadas em paralelo às atividades de cuidado. Isso, obviamente, traz um impacto sobre as ocupações nas quais essas pessoas podem ser inseridas, e não somente isso, o fato de serem empregos mais flexíveis, precários e associados a determinadas ocupações, conduzem também a menores possibilidades de obtenção de renda e também, obviamente, garantias associadas, por exemplo, à aposentadoria. Essas condições de inserção no mercado de trabalho e a menor renda acabam condicionando uma situação de dependência na família e, portanto, de maior vulnerabilidade social. No extremo oposto, a gente tem a possibilidade de remuneração desse trabalho. Só que, embora você tenha condições de receber um recurso a partir da venda do seu trabalho para as atividades de cuidado, em geral, como já mencionei antes, essas atividades são mal valorizadas e muitas vezes são insuficientemente regulamentadas. Ainda assim, a possibilidade de pagar alguém e de terceirizar as atividades de cuidado para uma pessoa remunerada tem possibilitado, nos últimos anos, a inserção plena, especialmente de algumas mulheres, no mercado de trabalho. Assim, em relação às atividades de cuidado, fica evidente dois grupos de mulheres: aquelas que conseguem terceirizar as suas atividades para outras mulheres, pagando por isso, e a partir disso tem a possibilidade de se inserir mais plenamente no mercado de trabalho e ter uma renda maior, e aquelas que, por outro lado, têm uma forma de inserção nesse mercado de trabalho bastante precária porque não conseguem se desfazer das atividades de cuidado, porque não têm renda suficiente para tal, e vendem os seus serviços no mercado de trabalho a partir da oferta de trabalhos de cuidados. Então, nós temos que pensar que esses dois grupos são diametralmente opostos, porque um deles realmente tem condições de fazer esse processo de terceirização e muitas das pessoas contratadas nesse processo de terceirização não terão as mesmas condições e terão que arcar com o trabalho de cuidado para o outro e também dentro da família. É interessante que na nossa sociedade esse trabalho que é tão necessário e tão fundamental seja tão desvalorizado assim. Dado que existe essa dualidade entre o trabalho de cuidado e o mercado de trabalho, e dado que existem diferentes formas de inserção nesse mercado de trabalho pelas condições ou não de terceirizar as atividades de cuidado, é que tem ganho bastante espaço a discussão da importância de nós socializarmos esse trabalho de cuidado, no sentido de que ele precisaria ser compensado e acomodado pela sociedade, justamente porque reverte em benefícios que não são privados, que não ficam restritos ao indivíduo, mas que acabam tendo um reflexo social bastante grande. O cuidado como obrigação social viria, na verdade, de uma maneira de organizar o trabalho de cuidado, que pode ser bastante diversa. No seu formato mais tradicional, que implica um modelo tradicional de organização, atribui-se tradicionalmente à mulher essas atividades, enquanto caberia aos homens o papel de provedor. Nesse modelo tradicional, portanto, o que nós teríamos é uma família idealizada em que realmente é possível que a mulher dedique-se plenamente ao trabalho de cuidado e não tenha que aliá-lo às atividades remuneradas. Só que com a entrada da mulher no mercado de trabalho, esse modelo tradicional cada vez foi perdendo mais efeito. E aí começou-se a discutir o modelo de conciliação ou parceria. E nesse modelo de conciliação, aí sim haveria uma reflexão entre a combinação da vida profissional com a vida familiar. É essa interpretação que ainda tem sido base para as políticas públicas que impactam o cuidado no Brasil hoje. Só que essa análise, na forma como ela se dá,
acaba ainda relegando a mulher à dupla jornada, porque a conciliação não acontece plenamente entre os membros da família. Quem acaba ajustando a vida pessoal e profissional, no geral, vão ser as mulheres. Por isso que esse modelo de conciliação de parceria tem se transmutado ainda dentro dessas concepções para alternativas de corresponsabilidade ou de responsabilidades familiares compartilhadas, que daí sim trariam essa interpretação de que tanto homens quanto mulheres devem ser responsáveis pelas atividades realizadas no âmbito doméstico e que isso traz vantagens a todos os membros da família. Só que a reflexão do cuidado como obrigação coletiva e social acaba recaindo na ideia do modelo de delegação. E o modelo de delegação seria basicamente quando a gente consegue terceirizar os trabalhos a partir da remuneração, de tal modo a realizar uma progressiva mercantilização dos cuidados. A mercantilização dos cuidados e a possibilidade de transferir para terceiros atividades que até então eram realizadas única e exclusivamente no âmbito doméstico traz uma análise de que esse processo possa promover uma desprivatização. Privatização aqui no sentido de que acontece no âmbito privado. E essa desprivatização aí sim poderia ser assumida pela esfera pública ou poderia também ser socialmente compartilhada. As políticas de cuidado implicam, portanto, essa reflexão sobre a desprivatização. E isso passa necessariamente por uma concepção diferente da responsabilidade do cuidado, que até então é relegada às famílias e mais especificamente às mulheres. Só que políticas de cuidado devem ser realizadas de uma forma bastante ampla, porque normalmente elas têm se preocupado apenas com a interseção entre trabalho de cuidado e trabalho remunerado. Só que isso deixa de fora muitas pessoas que realizam trabalho remunerado, mas não são formais, e a gente ainda tem uma parcela significativa de pessoas, especialmente mulheres, que não estão inseridas na força de trabalho. Então, a política de cuidado tem que dar atenção não somente àquelas pessoas que estão no mercado, como também àquelas que estão fora. Justamente por isso, ela deve acontecer articulada tanto com o sistema de proteção social, quanto com uma série de outras políticas públicas, partindo do princípio de que o cuidado é multidimensional. Por isso que é importante que não somente elas tenham um enfoque de gênero, mas também que elas sejam pensadas e operacionalizadas com interseção a outras políticas públicas. O crescimento dessa percepção do cuidado como uma obrigação social e de políticas públicas que possam tratá-lo deste modo vem na corrente das discussões da crise dos cuidados. A crise dos cuidados tem dois fatores causantes. O primeiro deles se deve à mudança na orientação das políticas públicas. Nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 80, nós temos uma tendência de redução do papel do Estado na economia, que vai de encontro àquele que nós tivemos a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se delineou o estado de bem-estar social e quando as políticas fiscais foram majoritárias na ampliação dos direitos individuais. No momento em que nós transitamos para uma outra forma de Estado e em que essas políticas sociais acabam perdendo força e, portanto, nós temos o corte de gastos em diferentes áreas da sociedade, especialmente na educação, na saúde, na assistência básica, há, nesses casos, um processo de reprivatização. Ou seja, muitas atividades que até então eram realizadas no âmbito público voltam a ser realizadas no âmbito doméstico porque não são mais oferecidas pelo Estado e porque a grande parte das pessoas não tem condições de pagar pela realização dessas atividades no âmbito do mercado. Então, paralelo a essas políticas liberalizantes, nós teríamos um reforço da importância do cuidado realizado no âmbito doméstico que remete um peso ainda maior sobre as mulheres, que são a maioria que o realizam. Esse fenômeno tem promovido, inclusive, as chamadas cadeias globais de cuidado, porque a mudança de orientação política tem impactado países tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. E uma tendência dos países desenvolvidos é tentar fazer esse processo de terceirização para o mercado a partir da contratação de mão de obra migrante,
que têm remunerações mais baixas. Então, dentro dessas cadeias globais, nós teríamos a migração de mulheres saídas de países em desenvolvimento, países mais pobres, indo para nações mais ricas, especialmente Europa e Estados Unidos, para trabalhar como cuidadoras por um preço muito menor do que aquele que seria pago em relação a uma pessoa que já vive no país e que não passou pelo processo de migração. Só que, paralelo a essas mudanças na orientação dos governos, nós temos também mudanças demográficas, que está associado ao envelhecimento da população em paralelo à inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, de um lado, nós temos uma menor condição de oferta de cuidado no âmbito doméstico, justamente porque se está trocando o cuidado pelo tempo dedicado às horas remuneradas. E, por outro, nós temos um grupo populacional que é crescente e que demanda cada vez mais cuidados. Como essa conta não fecha, associado justamente à redução de políticas de assistência, nós temos um problema a ser resolvido que se reflete nessa crise de cuidados. Quem exatamente fará esse trabalho de cuidado? Será que as mulheres sairão do mercado de trabalho e retornarão para suas residências para realizá-los? Ou será que os estados vão se responsabilizar por isso? Uma terceira via, orientada pela ética, seriam medidas coletivas e solidárias ao cuidado. Só que pensando na forma como a economia, como a sociedade tem caminhado, esses princípios coletivos e solidários eles estão sendo cada vez mais minados. Então, a chance que isso se resolva através da organização de grupos de pessoas é muito pequena. Parte dessa crise dos cuidados tem ficado muito evidente ao longo da pandemia. E isso acontece porque a pandemia revelou o âmbito da esfera doméstica como realmente produtora de trabalho não remunerado e trabalho até então invisível. Ao lançar luz sobre isso e fazer com que as pessoas, todas elas, tivessem que ficar em casa, realizando seus trabalhos de casa, cuidando dos filhos em tempo integral, sem creche, sem escola, fez com que houvesse uma sobrecarga, especialmente sobre as mulheres. Entre as mulheres que pudessem realizar trabalhos remotos e que teriam que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas principalmente para aquelas mulheres que estão naqueles serviços considerados essenciais e nos quais elas têm uma participação muito forte. E aí, nesses casos, elas teriam que achar meios alternativos de cuidado dos filhos. Essa crise do cuidado tem sido recentemente conhecida como She-Cession, que seria a recessão das mulheres, a recessão delas. O resultado foi, de acordo com as estatísticas de desemprego, que as mulheres foram mais impactadas, o que se associa aos setores que elas ocupam que foram bastante impactados pela pandemia, mas também porque muitas tiveram que abrir mão dos seus empregos para se dedicar ao cuidado, o que traz uma reflexão sobre a quantidade de pessoas que se encontram entre o grupo dos desalentados. Eu espero que você tenha entendido esse olhar geral e rápido sobre a economia do cuidado. E se você ficou com alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, nos vemos na próxima aula ou videoaula. Tchau, tchau!